Amigos, queridos, colegas, a seara do Senhor. Nesses dias de crise, fui aconselhado por um irmão a dar um parecer, ou mesmo aconselhar nossos companheiros de julgo e suas igrejas na luta que todos estamos enfrentando. Também fui convidado por outro irmão a pensar como a história da igreja em Atos nos ajuda a compreender como devemos agir em situação de crise. Bem, mediante isso, entendi, compreendi de Deus mesmo que talvez eu possa lhe ser útil com algumas palavras. De fato, ao olharmos para o livro de Atos, enxergamos o que seria a jornada da Igreja de Jesus no mundo. Porém, muito mais que apenas narrativas, o livro de Atos nos revela basicamente de como podemos seguir adiante frente às crises se reagirmos biblicamente em cada momento de dificuldade. Bem, poderíamos pensar assim: não existe crescimento sem crise. Por isso Deus, o nosso Deus, permite ou cria crises em nossas vidas e igrejas para que possamos reagir biblicamente e sair delas sem sermos levados por ela, como Jesus nos ensina no final do Sermão do Monte, quanto à parábola que apresenta a diferença entre aqueles que ouvem sua palavra e a praticam, daqueles que a ouvem e não a praticam. Ambos serão atormentados, por vezes pela mesma dificuldade, mas alguns permanecerão firmes, enquanto que outros serão levados pela crise. Logo que a igreja foi estabelecida em Atos 2, sendo batizada pelo Espírito Santo, com a manifestação do dom de línguas, e falavam em línguas dos que estavam turistando em Jerusalém, surgiu a primeira crise. Alguns zombavam disso tudo e diziam que os crentes estavam bêbados logo de manhã. A resposta de Pedro foi imediata e bíblica. Expôs a palavra e o seu discurso teve como resultado a conversão e batismo de quase 3.000 pessoas. Depois disso, já no capítulo 3, houve a cura de um aleijado por intermédio de Pedro e João. Muitos estavam acreditando que o poder da cura era de Pedro e João. Então Pedro, novamente discursando, foram presos, porém, uma afirmação que, embora sem muito destaque, demonstra o progresso da missão cristã, está no versículo 4 do capítulo 4. Em meio à prisão deles, Pedro afirma, o texto afirma, muitos ouviram o evangelho anunciado por Pedro, quase 2.000 pessoas foram acrescentadas à igreja. Uma das grandes e fortes afirmações sobre quem é o evangelho, logo depois é falado, sobre Jesus. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Bem, já sabemos que foram soltos com muitas ameaças. Mais tarde, houve nada mais, nada menos do que a primeira disciplina interna na igreja, uma crise gigantesca que deviam certamente saber como agir biblicamente. Ananias e Safira mentiram sobre o valor de uma oferta que estavam dando para o serviço da igreja. E a radicalidade da disciplina, a morte do casal, mediante uma palavra de Pedro, obviamente inspirado pelo Senhor, afirma que sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos, ensinando a todos nós que a graça da salvação deve gerar temor e santificação na igreja. No versículo 14 do capítulo 5, imediatamente após esses fatos, afirma que crescia mais e mais a multidão de crentes, dando-nos a certeza de que, se agirmos biblicamente diante da crise, haverá progresso na comunidade cristã. A crise seguinte foi a prisão e surra dos apóstolos. A reação deles: antes importa obedecer a Deus do que a homens. E pregaram a palavra aos seus juízes. O resultado foi impressionante, porque queriam matá-los. Mas Gamaliel, um dos mais admirados pelo povo, foi afetado pelo Espírito e os livrou. Quero parar essa jornada de Atos, ou em Atos, com essas duas próximas crises. A primeira, a incapacidade dos apóstolos em servir mantimentos a todos, a ponto de surgir uma murmuração de quem não estava recebendo comida direito. A solução bíblica, a instituição dos diáconos, para que os apóstolos e líderes da igreja focassem em orar e ensinar a palavra. Já ali diz, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A última crise que quero abordar vem ao encontro de nossa vida hoje. Estevão, um dos diáconos e que anunciava Jesus, foi apedrejado e morto, como já sabemos. Ao final desse martírio, a crise ficou generalizada, porque houve um levante social contra a igreja. E, com exceção dos apóstolos, todos foram dispersos de Jerusalém. O que fez a igreja? Saiu por todas as aldeias e arredores de Jerusalém até a Judéia e Samaria anunciando Jesus, para nunca mais parar o movimento de anunciar Jesus aos moradores da terra.
Tudo isso deve nos fazer entender sobre a nossa situação atual. Primeiro, não há crescimento sem crise. Segundo, não há crescimento se na crise não agirmos biblicamente. E terceiro, as nossas igrejas fazem parte desse movimento de ir, não de ficar paralisada por se considerar vítima do coronavírus, dos falsos profetas, da falta de recursos, do país que vivemos, das frustrações com os governos, com as incompetências de alguém e por aí vai. Que Jesus abençoe sua vida. Que Deus, o Senhor, lhe faça, de algum modo, agentes dele de transformação no mundo. Vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir e clamar a Deus para que a gente continue firmes, fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. Ainda somos parte daquela igreja de Atos. Fazemos exatamente o papel e devemos fazer o papel de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus te abençoe. Vamos orar uns pelos outros e pedir que o Senhor realmente continue nos usando para a glória dele nesse mundo. Um forte abraço.